Rafael Jacaúna, Sou eu. o maior do Eita. Me embananei todo. O maior golpista do Brasil faleceu. Dia 9 de dezembro. Agora eu acho que vale super a menção, porque ele chamou bastante atenção. Marcelo VIP, pra quem não lembra, tá dando mole, chegou até a ser um filme do homem que... Ele era o filho da Gol, do dono da Gol, né? Que ele se falava, né? Que ele era o dono do filho da Gol. E ele... Eu vou deixar aqui a imagem. Cara, nessa foto, nessa fotografia que eu tô deixando, ele tá parecendo muito o Beto Duque Estrada. Tá muito engraçado. Cara, o filme Vips, que inclusive o Wagner Moura que faz ele, Sim. não faz jus ao que esse cara contava de lorota na vida, porque o filme pega somente esse momento que ele falou que era o CEO, né, do dono da Gol, né, o CEO da Gol, que era um dos filhos do cara, mas assim, não condiz, porque o cara, ele para você ter o histórico rápido dele, quando ele era criança, ele viajava de graça, porque ele dizia que era filho do dono da companhia de ônibus. Então ele viajava para várias cidades na região que ele morava, de graça, porque ele dizia que era o filho do dono. Né? Como que ele fazia? Um método que ele usou durante a vida toda. Ele ligava para a garagem, descobria quem era o dono, quem era o supervisor, depois ele ligava para a rodoviária falando, olha, meu sobrinho vai aí, meu filho vai aí, dá passagem para ele, deixa ele se hospedar de graça, não sei o quê. E ele conseguia, isso com 10 anos de idade, 11 anos de idade. Então o cara já tem aí uma raiz. Sim. O camarada passou-se por famosos, o camarada se passou por olheiro da seleção brasileira, o cara se passou por líder do PCC e do Comando Vermelho. Não, eu vi que ele, quando ele foi preso, ele meio que virou tipo assim, como é que eu posso dizer? O cara que representa o negociador e representante da galera. Ele estava preso, e aí teve uma rebelião na cadeia, e ele assumiu, ele tomou frente, isso está filmado nos jornais do Brasil, pô. Ele saindo da cadeia como um informante do PCC e do CV, e disse que o PCC e o CV estavam se juntando. Caralho, bicho, vai se fuder. O cara não tem medo, né? O cara aprendeu a pilotar avião lendo manual e assistindo pessoas pilotando, porque ele morava perto de um autódromo, esqueci o nome. Porra, se o cara aprendeu a pilotar no autódromo, caralho, o cara é isso que eu ia falando dele. Ele morava perto de um local desse e ele aprendeu. Ele foi traficante durante vários anos, porque ele trabalhava pilotando avião pro tráfico para dentro e para fora do Brasil. O cara fez de muito, e tudo na base do vamos que vamos. Né? E esse aí do cara... Aquele cara do Pânico que faz tipo de entrar, de penetra. Sim, o impostor. Zuckerman, é mais ou menos, tipo, ele falava com uma propriedade assim que você não tem como falar que o cara tá mentindo. Né? Cara, Zoucas, a sua voz ficou baixinha. Ficou baixinha? Não, mas pra mim tá bom. Enquanto você vai vendo isso, eu lembro muito voltando aqui nessa conversa, cara, eu lembro demais de uma entrevista, cara, eu não lembro agora pra dar muitos detalhes, que era a pessoa que foi fechar pra ele o filme, né? A produtora que entrou em contato com ele na prisão, que ia fechar o contrato pra fazer um filme sobre a história dele. E a mulher entra lá, começa a conversar com ele e começa a falar, não, pô, mas vocês não são o primeiro a oferecer isso e tal. Tem uma outra produtora que achou que ofereceu X e tal. E aí a mulher se desesperou. E aí, era mentira, né? Ele tinha inventado essa porra. Será que ele não morreu, cara? Nessa aí, Andrei, ela melhorou o contrato dele para 50% do lucro do livro. Cara, ele ganhou 50%, e o livro arrebentou de venda, assim, então ele ganhou muita grana com esse livro, né? E, de fato, eu perguntei isso pra mim, Zoucas. Será que esse cara tava devendo uns tubos e ele inventou que morreu? Só que ele morreu de cirrose, né? Então eu fui atrás de uma história que ele deve ter ficado doente durante muito tempo até o momento da morte. Ele não morreu do nada. Do nada. Pois é, eu vi assim, até pensei, será que ele era alcoólatra? Porque também a cirrose também tem por remédio, né? Dependendo, alguns remédios podem afetar o fígado. Só que eu vi que no caso dele, ele fez uma operação, uma cirurgia bariátrica, e aí ele teve complicações depois de um tempo e causou problema de cirrose, entendeu?
Então isso foi o que eu li, né? O cara, ele merece essa menção aqui no Mundo Freak, porque ele realmente foi um dos grandes mentirosos num país que ele tá falando de políticos aqui. O Marcelo Vip não era político. Inclusive, teve uma história dele que ele se passou por polícia lá no Paraná. Ele entrou na delegacia, se fez passar por um parente de um comandante da Força Especial Tigre. A galera passou a gostar dele ao ponto que ele ia nos mercados, fazia churrasco com a polícia, fez prisão, fazia registro de documento da delegacia. O sonho dele era ser polícia. E aí ele viu que a polícia não trabalhava direito, ele se desiludiu com a polícia e decidiu não ser mais policial. Eu vi essa parada. E aí, só que... Não quero mais ser polícia. Só que um dia ele tava dando dura, né, numa blitz, e aí um dos policiais perguntou, quem é você? Ele, eu sou o parente do fulano de tal. O cara disse pra ele, mentira, eu conheço o fulano. Ele, não, eu sou o outro, o irmão dele. Ele, mentira, esse cara não tem irmão. E aí chamaram o cara que ele tava assim, passando por irmão, e ele disse que o cara botou a arma na cabeça dele, ameaçou ele vários quilômetros até a delegacia. E aí ele falou que resolveu parar de mexer com o policial que tava muito dor de cabeça. Galera. Rapaz, o cara tinha muita história. E aí ele trabalhava com o quê, Andrei? Depois que ele descobriu tudo, ele foi preso, foi solto, ele trabalhava com o quê? Trabalhava de coach. Claro. Ensinando a pessoas a trapacear e como se prevenir de trapaças. O cara começou a trabalhar dando palestra, pô. Em empresas. Ele se encontrou, digamos assim. Ele se encontrou. Bizarro. Fica aí. Quem é esses coaches aí que se candidatam a prefeito perto de Marcelo Vip? Mas isso aí vai o puxão de orelha aí pros nossos ouvintes, que fica nessa história aí, que eu conheço muito ouvinte que fica... Ai, mas não sei, eu não tenho muita confiança no meu trabalho. Esse maluco não era porra nenhuma. Nada. Nem era nada disso, e ele fez muito bem os trabalhos que ele deveria fazer nesse sentido. Então falta isso. Mas quando ele criou a ficha de RPG dele, ele botou tudo em carisma, cara. Porque o maluco sabia falar, cara. Ele era muito carismático. Mas aí vai aquela questão, né? Aquilo é lab e confiança, né? Também. E se ser branco também ajuda também. Isso ajuda muito. Dá uma ajudadinha aí também, não vou mentir. Cara, no documentário dele, aquele ator, não sei o que, Mark, acho que é o cara que faz Cigano Igor, tá ligado? Uhum. Esse maluco tem um brilho no olho que nitidamente, ele dando entrevista para o documentário, ele ainda ama o Marcelo Vip. Porque tem uma hora que ele fala assim, ele olha pra câmera e fala assim, aí, tu conversou com ele? A repórter, sim. Ele ainda fala de mim? Aí ela fala, ele dá um sorrisinho assim, tipo... Aí morde assim a boca, assim... Mó orgulho que o cara lembra de mim, pô. Caraca. Ele rolou uma paixão, então, do cara, pô. E ele só foi preso nesse caso do caso da Gol, porque um dos atores que estava andando com ele, que era o Marcos Frota, se não me engano, aquele que era dono do circo. Sabe? Não é Alexandre Frota, não confunda. Marcos Frota. A Polícia Federal foi fazer a revista no aeroporto, que ele estava embarcando, ele ficou semanas fingindo que era o filho lá do dono da parada. Semana, ele não fingiu 2 dias, ele ficou dias e dias. E o ator Marcos Frota falou, meu irmão, o policial federal, você tá maluco? Esse cara é o fulano de tal, dono da Gol, pô. Aí o policial, não, ele não é dono da Gol, não, pô. E ele tava apresentando uma identidade falsa que não tinha nada a ver com essa. Caraca. E aí ele, porra, Marcos Frota, caralho, me ferrou. Aí ele pro policial, não, tá tranquilo, pô. E aí o Cigano Igor entrevistando falou assim, que ele saiu todo pomposo. Não, gente, calma aí, eu vou resolver isso, já volto, todo tranquilão. E foi direto pra cadeia. E ele falando tão tranquilão. Não, amor, vou resolver, daqui a pouco eu volto aí e tal. E direto pra cadeia. Assim. Então, cara... Até na hora de ser preso. Cara, tem uma entrevista com o Maurício Júnior que ele também mostra uma certa desilusão. Verdade, assim, ele foi entrevistado pelo Maurício Júnior, né, cara? Caralho. Como mas filho depois... do dono da Gol, né? Isso, não, mas aí depois que o Maurício Júnior descobriu que não era, tem uma entrevista, mas o que você na hora, o que passou nessa coisa? Ele, cara, pô, fico chateado porque eu queria que ele fosse. Pô, o cara é legal, gente boa, sabe? Não, e detalhe, tem aquela moça Ana Paula, que fazia Caceta Planeta. Sim. Ela não dá nomes, mas depois eu fui ver um podcast do Marcelo falando dele, e ela diz o seguinte, que algumas atrizes, conhecidas até, nessa festa lá na Bahia, estavam dando super mole pra ele e pegaram ele. Achando que ele era o filho do Ana Boa. Só que ela não cita nomes. E quando ele fala isso no podcast, que ele pegou algumas famosas,
algumas famosas que estão na Aham. mídia até hoje, segundo ele também não citou nomes. Isso, mas dá a Mas ele entender. diz que pegou Mas as famosas ele porque fala era o que dono foi da depois Globo, pô. disso. Que ele falou assim, tipo, você quer ver como é que eu consigo uma passagem agora pra você? Deixa eu fazer uma ligação aqui. Aí ele ligou, oi fulana, tudo bem? Aqui é o Ciclano, Marcelo e tal. Pega pra mim uma cabine aí pra minha amiga e tal. Ela, na hora, resolveu. Aí a festa parou. Tipo assim, caraca, é real, sabe? O cara realmente consegue qualquer passagem de graça. Cara, bizarro. Assim, mas mesmo se o cara falar e tal, a mulher não vai admitir, né? Vai ficar aquela coisa, a palavra de um contra o outro, né? Mas sem prova é foda, né? Mas isso aí, né? Fica aí nosso grande VIP. VIP. Maria Paula falou que conhecia toda a família do pessoal da Gol e olhou e falou assim, nossa, ela não falou pra ninguém. Ela deixou, pô. Ela pensou, segundo ela na entrevista, ela disse, esse pessoal tá puxando o saco dele achando que ele é rico, eu vou deixar. Ela deixou. Pô. Deixou. Perfeito, perfeito. Fica aí, é o Brasil, né? É o Brasil Brasil. brasileiro. Mas, cara, eu real acho uma pena, porque apesar de tudo, é óbvio que, né, a lista de crimes é inacreditável, né? Mas, de certa maneira, eu vejo que o que é o maluco é que ele tá vivendo a sua essência, né? A sua verdadeira vontade é essa porra aí, né? Então, de certa maneira, é uma coisa que você fala, porra, isso aí viveu, hein? Esse viveu. 49 anos bem vividos. Porra, é até por isso, né? Ele viveu a vida de tanta gente, né? Que Deus chegou e falou, vai Exatamente. mais cedo, né? Zerou. Zerou, exatamente. Produced by Konami. Esse é o Sansara. Exatamente.